Bem, pessoal, vamos fazer a correção aí dos exemplos que eu passei para que vocês fizessem, né? Trapézio. Então, só para lembrar, fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, base maior, 25, mais base menor, 15, vezes a altura, que é 10. Então, sobre 2. 25 mais 15, 40, vezes 10, que é a altura, sobre 2. 40 vezes 10, 400, sobre 2. 400 dividido por 2, 200 centímetros quadrados é a área desse trapézio aqui, ó. Tá vendo? Próximo trapézio, né? Estamos falando de uma medida em milímetros. Então, ó, base maior, 20, né? Porque maior, são duas bases, então maior é 20. Mais base menor, que é a 10, vezes a altura, que é 5, sobre 2, que já faz parte da fórmula. Então veja que eu só fiz tirar as letras da fórmula, ó, e coloquei os seus respectivos valores, porque o 2 ele já faz parte da fórmula. Então 20 mais 10, 30, vezes 5, sobre 2. 30 vezes 5, 150, sobre 2. 150 dividido por 2 vai dar o quê? 75, como a gente está falando de milímetros quadrados, né? Aqui a resposta, 75 milímetros quadrados. Vamos para o losango. Então, losango, a fórmula é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor. Então, diagonal maior é 20, vezes a diagonal menor, que é 10. Então, 20 vezes 10, 200. Como a gente está falando de metro, vai dar 200 metros quadrados. O outro exemplo, nós temos diagonal maior, o 11, né? Já que ele é maior do que a outra. Então, por isso que ele é diagonal maior, vezes o 8, que é a diagonal menor. 11 vezes 8, vai dar o que? 88. Como a gente está falando de centímetro, né? Centímetro quadrado. Para o círculo, né? Aquela formulazinha do círculo é o que? Π vezes o raio ao quadrado. Π, vocês já sabem que vale 3,14 vezes a medida do raio. Então, a medida toda é o diâmetro. Como o raio é só do centro para o lado, temos aqui 3, né? Porque se eu colocasse aqui um traço até o final e colocasse o número 6, vocês iriam pensar, bem, 6 é a medida do diâmetro. Então, o raio vai ser a metade, nesse caso 3. Se fosse 10, colocasse aqui, ó, esse risco até o final, 10. Então, vocês iam usar o 10 como raio? Não, o raio é a metade, do centro para o lado, então seria 5. Então, nós temos aqui um raio de 3, que vai ficar 3 elevado ao quadrado, né? 3,14 vezes 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, 9. Vamos multiplicar, então, 3,14 vezes 9, né? 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 1, 9. E 3, 12, né? 9 vezes 1, 9. 3, 12. Coloco 2. E vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1 que foi 28. Então, a resposta aqui, ela não pode ser 28.2826, né? Porque eu tenho um número decimal aqui. Então, eu tenho que ter na resposta também número decimal. Então, quantas casas decimais eu tenho aqui?
duas casas decimais, porque eu tenho dois números para a direita, né? Então, eu vou ter que saltar duas casas decimais aqui na resposta para a esquerda. Então, ó, saltei uma, saltei duas. Então, a resposta aqui ficou 28,26 centímetros quadrados. Essa é a resposta da área desse primeiro círculo aqui. No outro círculo, nós temos aqui, né, ó, novamente, π vezes o raio ao quadrado. Então, π vale quanto? 3,14 vezes a medida do raio, que é 5. 5 elevado ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado é o quê? 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 3,14 vezes 25. Certo? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Agora, uma multiplicação com duas casas, né? Então, 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Somar 0, 8 e 7. 15 vai 1. 1 e 2, 3, 3 e 5, 8. 6 e 1, 7. A resposta seria 7.850. Seria, mas como eu tenho duas casas decimais aqui, né? Como vocês já sabem, duas casas decimais porque eu tenho dois números para a direita da vírgula, né? Então eu tenho que saltar duas casas decimais para a esquerda. Então saltei uma, saltei duas, 78,50. Então, na resposta aqui, ó, vai ficar 78,50 centímetros, né? Já que a gente está falando de centímetros quadrados. Tá aí então a resposta de todos os exemplos que eu pedi para que vocês resolvessem. Certo, pessoal?